Departamento de Conspirações, ou Inside Job, é um desenho criado por Shion Takeuchi, que no passado foi roteirista de Gravity Falls, um dos melhores desenhos de todos os tempos. E no comando da produção executiva dessa série, a gente tem Alex Rich, o criador de Gravity Falls. E adivinha? É só um dos melhores desenhos de todos os tempos. E agora que eu disse isso, eu preciso te perguntar uma coisa. Por que ninguém tá falando desse desenho ainda? Inside Job meio que tem aquela pegada padrão dos desenhos, onde a maioria dos episódios são histórias sem muita conexão uma com a outra, onde só os dois últimos episódios da série que tem uma história que junta o que aconteceu no penúltimo e no último episódio pra poder fechar toda a temporada. Então dá pra eu te dizer que Inside Job tem várias histórias e todas elas são incríveis. Cada história de cada episódio é de verdade muito boa mesmo, e também são muito divertidas de assistir, mas não vai pensando que são só histórias aleatórias que você não precisa prestar muita atenção, porque você precisa, e no final da temporada você vai entender o porquê, já que cada episódio vai construindo um plot e te dando coisas que vão ser muito importantes pro final da série, pelo menos dessa primeira temporada. E sobre a história dos dois últimos episódios, é só puro ouro, meus amigos, é só o puro ouro. É tipo quando você abre aquele pote de sorvete sabendo que vai encontrar feijão, mas por algum milagre você encontra sorvete. Uma coisa que eu quero falar sobre a animação desse desenho é que, tipo assim, ela é bonita? Sim. Ela é uma animação fluida? Sim. Lembra Rick e Morty? Às vezes, mas pra ser sincero, muito pouco. É que assim, eu acho que as pessoas de gravata por trás desse desenho devem ter perguntado bem assim, qual é o desenho popular hoje em dia? E aí alguém falou, Rick e Morty. E aí a pessoa de gravata disse, faz o estilo de animação bem parecido pra chamar a atenção das pessoas que gostam desse desenho. Isso pelo menos foi a sensação que eu tive vendo o trailer. Mas aí vendo o desenho tem uma vaga lembrança de Rick e Morty ali e aqui na animação. Porque assim, eu acho que a animação de Inside Job tem sim a sua própria identidade, sabe? E não precisa de mais de um episódio pra você perceber isso. Basta olhar pro design dos personagens, os cenários e os detalhes que esses cenários têm, que você vai ver que os animadores se esforçaram pra dar uma cara original pra animação desse desenho. Então, pra facilitar, eu vou dividir os personagens em categorias sem muito spoiler. Em departamento de conspirações, a gente tem os apagados, que no caso são Químico e a blogueira, e na minha opinião, eles não se destacaram muito, pelo menos não nessa primeira temporada. E a gente tem os momentos certos, que no caso são o pai da Regan e o chefe da Regan, que aparecem em momentos específicos, porque eles são muito importantes, mas não são a protagonista. Temos também os mais legais, que são basicamente o popular, só que meio burro, só que pra minha surpresa, é bem mais do que aquele personagem idiota sem importância. Na real, ele é bem importante tanto na história como pra Regan. Temos o Homem Golfinho, que é o Homem Golfinho. Temos o Cogumelo Tarado, que é basicamente aquele tipo de personagem que sempre que abre a boca você ri, porque o time cômico dele é muito bom na minha opinião. Então, eu meio que não queria falar separado sobre a Regan. Eu preciso falar separado sobre ela. 2 minutos. Foram precisos só 2 minutos dela no primeiro episódio pra eu já simpatizar e gostar dela. A Regan é basicamente aquela cientista genial com vários problemas emocionais e vários outros tipos de problemas, mas que ao mesmo tempo ela tem um carisma que é bem estranho. Porque ela não é aquela personagem que exala carisma e você já gosta de cara. Isso pelo menos é o que os meus dois neurônios perceberam. Só que mesmo assim você se pega preso e apaixonado no carisma diferente que ela tem. E que é bem diferente do padrão que a gente tá acostumado. E ela não é a protagonista à toa. Só que eu não acho que ela carregue o desenho nas costas. Mas se ela quisesse, ela poderia. Como o departamento de conspirações tem poucos episódios e todos são muito bons, eu acho que dá pra falar um pouco deles pra você. Olha, é normal que um desenho tenha episódios muito bons, episódios bons e ruins, mas aqui todos os episódios são no mínimo bons episódios. Todos vão te manter ali assistindo sem querer parar até acabar. E quando um acaba, você já quer ir pro próximo. Não, é sério, o primeiro episódio é uma aula de como fazer um primeiro episódio excelente e chamativo. E os dois episódios finais, nossa, é como eu disse mais cedo, puro ouro, somente puro ouro. Hoje em dia é normal os desenhos, principalmente da Netflix, terem episódios com mais de 20 minutos, onde sempre tem 2 ou 3 que são poucos ruins, mas uma temporada com todos os episódios sendo no mínimo bons ou muito bons, isso é uma coisa que Inside Job conseguiu fazer. Inside Job, na minha opinião, é um exemplo de como fazer um desenho adulto. Eles conseguiram fazer um equilíbrio perfeito de tudo ali. A gente basicamente tem a dose exata de tudo que as pessoas consideram coisas de um desenho adulto. A gente tem as piadas adultas, sangue voando na tela, tripas saindo, palavrões e todas essas coisas, só que na dosagem perfeita. Sem falar que também tem aquilo que faz pra mim um desenho ser adulto de verdade. A gente tem drama de personagens, e são dramas muito bons. Os de alguns personagens são realmente muito bons, mas explicar isso melhor seria spoiler. O ponto aqui é que Inside Job é claramente um desenho adulto, mas ele não precisa de uma montanha de piadas adultas ou de sangue toda hora ou tripas voando na tela pra você entender que tá assistindo um desenho adulto. Ele tem tudo isso? Tem, só que sem exageros. Tudo na dose certa, na hora certa, tornando pra mim um exemplo de como fazer um desenho adulto de verdade.
Antes do desenho sair, ou até mesmo depois que saiu, eu vi algumas pessoas falando que esse era um Gravity Falls adulto, porque é feito pela roteirista de Gravity Falls e o criador de Gravity Falls está envolvido. E tem coisas como teorias da conspiração, mistérios e coisa e tal. Mas isso não tem nada a ver. Inside Job tem a sua própria identidade e tá longe de ser um Gravity Falls para adulto, e menos ainda o novo Rick e Morty. Assista Departamento de Conspirações ou Inside Job, chame como quiser, sabendo que esse desenho não é sucessor de nada, não é o novo nada, mas Inside Job é na verdade um desenho original, que exala a originalidade. Olha, fazia tempo que um clímax de um desenho não me deixava tão focado e interessado pra saber onde toda aquela loucura ia acabar, igual o clímax desse desenho me deixou. É tipo, muito bom o jeito como as coisas vão escalando a um nível que você não esperava, com twists que não são só twists, tem twist dentro do que eles precisavam fazer pra resolver o primeiro twist. E assim, são coisas que você não esperava, mas que sempre tiveram ali. Sempre foi mostrado pra você, mesmo que aos poucos, mas no clímax eles jogam tudo na sua cara. Eu falo pra você que o clímax desse desenho é um absurdo, mas é um absurdo muito bom na verdade. Já o final, meus amigos, que final, viu? Fazia tempo que eu não vi um final tão bom de um desenho. Já que Inside Job tem um final que te deixa em choque, mas ao mesmo tempo, quando você para pra pensar, não foi do nada. Até isso foi bem feito ali. Além de te deixar muito ansioso pra saber o que vai acontecer na próxima temporada, é na minha opinião um dos melhores finais de temporada que eu já vi um desenho animado. Então eu preciso te fazer uma pergunta. Por que ninguém tá falando desse desenho? Bye!